Bom, bom dia a todos. Está gravando. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente continuar a aula. E hoje, basicamente, vai ser para falar sobre variáveis aleatórias. A gente continuar, né? Então, queria perguntar se ficou alguma dúvida da aula passada, se eu posso continuar de onde eu parei. Bom, vou assumir que podemos continuar. Tá bom, obrigado, Bernardo. Seguinte, lembrem que a gente falou na aula passada, né? Que uma variável aleatória em uma palavra é uma função, certo? E é uma função definida em ômega. Então, o que significa? Se é uma função definida em ômega, você pode definir a função que você quiser, desde que ela atenda esse requisito aqui de fornecer valores nos reais. E aí você vai ter uma variável aleatória real. A gente viu um primeiro exemplo, que foi essa variável aleatória aqui, que a gente jogava um dado e observava a cor, a face resultante, e criamos uma variável aleatória que assumia 3 valores. Né? E a gente calculou qual seria a probabilidade de x igual a zero na aula passada. Eu vou continuar, desculpa, nesse exemplo, e vou fazer isso aqui. Eu vou calcular a probabilidade de x maior do que 3 e depois vou mostrar o que seria espaço de probabilidade induzido. Tá? Então, vamos lá para o quadro e vamos colocar aqui. Estamos no exemplo 1. Ok? E agora eu quero calcular a probabilidade de x de ômega. Peraí, igual a zero. Não, igual a zero não. É maior do que 3. Certo? Se eu quero calcular a probabilidade de x de ômega maior do que 3, eu tenho que pensar quais são os ômegas que fazem com que o x seja maior do que 3. Tá? E antes disso, eu preciso dar uma olhada também nos valores que a minha variável aleatória assume. Tá legal? Vamos só relembrar aqui. A nossa variável aleatória, ela assume 3 valores, né? 1, menos 1 e 0. É esquisito porque ela nunca vai assumir um valor maior do que 3. Vocês concordam? Se é uma variável aleatória que só assume esses 3 valores aqui, como é que ela vai assumir um valor maior do que 3? Mas vamos ver como que a gente lida com isso. Tá? Primeiro, a gente tem que lembrar que essa probabilidade é a probabilidade associada aos ômegas pertencentes ao espaço amostral, certo? Tal que x de ômega é maior do que 3. Ok? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Quais são os ômegas que fazem com que x de ômega seja maior do que 3? Vamos pensar lá. Quais são os resultados do espaço amostral que fazem com que essa variável aleatória seja maior do que 3? Quais são? O que pode dar esse dado para fazer essa variável aleatória ser maior do que 3? Qual é o resultado de ômega que está associado com x maior do que 3? Nenhum, certo? Não tem nenhum resultado de ômega que faz com que essa variável aleatória assuma um valor maior do que 3. Consequentemente, esse conjunto que está aqui, de ômegas que fazem com que x de ômega seja maior do que 3, é exatamente
a probabilidade do vazio. Ok? Só que a probabilidade do vazio, a gente tem como um axioma da probabilidade que isso vale zero. Então, a gente acabou de fazer um cálculo, né, da probabilidade de x maior do que 3, e a gente viu que essa probabilidade vale zero, porque não tem nenhum ômega que faça com que isso aconteça. Ok? Todo mundo entendeu o que foi feito aqui? Então é o seguinte, olha o que está dito aqui agora. Uma variável aleatória x sempre induz um espaço de probabilidade ômega-x, ax, p de x. Faltou uma vírgula aqui, tá? O que significa isso na prática, tá? Quando a gente tem um experimento, a gente sempre vai ter o nosso espaço probabilístico associado. Ômega, a sigma álgebra e um conjunto. Aliás, esse B aqui é só um evento, né? Que, aliás, está aqui, nem sei por quê, porque acabou que eu nem calculei a probabilidade dele, né? Mas tudo bem. Tem um P ainda aqui, né? Tem uma probabilidade envolvida. Quem é o P desse espaço probabilístico aqui do exemplo 1? O P aqui é aquela função que está me dando a probabilidade de sair amarelo um sexto, de sair azul um sexto, de sair verde um sexto, vermelho um sexto, preto um sexto e branco um sexto, certo? Esse é o espaço amostral, desculpa, o espaço probabilístico associado a esse experimento aqui. Mas eu posso fazer a mesma coisa assumindo que meu experimento não é jogar um dado com essas faces. Imagina que eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar como se a variável aleatória fosse o resultado de um experimento. Tá? Então, o que significa isso? Ao invés de eu tratar ômega como sendo aquelas cores que estão lá, amarelo, azul, etc., até, só para relembrar, branco, né? Eu posso assumir o seguinte, seja um experimento onde eu tenho como resultados possíveis os valores -1, 0 e 1. -1, 0 e 1. É como se eu esquecesse a história. Eu esquecesse que o experimento era jogar um dado. Eu vou assumir agora, vamos fazer de conta que o meu experimento era simplesmente rodar um experimento lá que sai valores -1, 0 e 1. Ok? Outra coisa, quem era a sigma álgebra associada ao meu experimento? Quem era o meu A? Né? O meu A era vazio, o amarelo, aqui tem várias combinações, né? Então aqui tinha, sei lá, o amarelo, união, né? Vou tirar essa união aqui, vou colocar vírgula. Azul, até o ômega. E eu tinha aqui uma sigma álgebra que tinha quantos elementos? Todos os resultados possíveis da minha sigma álgebra aqui eram 2 elevado a 6. Muito bem, então. Tá? Agora, eu vou ter uma sigma álgebra associada à minha variável aleatória. Ok? Quem é a minha variável aleatória? A minha variável aleatória é uma variável aleatória que gera os valores -1, 0 e 1. Ela tem 3 elementos, certo? Então, vai ser uma sigma álgebra com 8 valores aqui dentro. Quem vão ser esses valores? Tá? Esses valores vão ser
Primeiro, o vazio sempre está aqui dentro. O menos 1 vai estar aqui dentro. O 0 vai estar aqui dentro. O 1 vai estar aqui dentro. Quem mais vai estar aqui dentro? Vai estar aqui dentro o menos 1 e o 0. O menos 1 e o 1. Vai estar também o 0 e o 1. E vai estar também o menos 1, 0 e 1. Vamos ver quantos elementos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estão aqui todos os elementos da minha sigma álgebra. Então, eu posso fechar ela aqui. E vamos dar uma reduzida aqui para a gente enxergar tudo. Essa daqui é a sigma álgebra de todos os eventos que alguém poderia estar interessado em calcular associado com essa variável aleatória x que eu defini. Ok? E outra coisa, quem eram as probabilidades, né? Então vamos olhar para cá. As probabilidades, eu tinha antes a minha P de ômega e ela era simplesmente 1/6 para todo I. O que significava isso? Significava que cada um desses ômegazinhos aqui, ó, amarelo, azul, vermelho, verde, preto e branco, tinha uma probabilidade de 1/6 de sair. Ok? Essa era os meus P de ômegas. Mas não é só isso, eu tenho que definir o P para todos os eventos possíveis. E só com aqueles eventos, só com essas probabilidades aqui, ó, eu conseguia definir probabilidade para qualquer uma que estava na sigma álgebra. Por exemplo, qual é a probabilidade de sair amarelo ou azul? Era P de ômega do amarelo mais o P de ômega do azul, 1/6 mais 1/6. Qual é a probabilidade de sair amarelo? 1/6. Qual é a probabilidade de não sair nada que esteja aqui? Nenhum desses outros, né? Nenhum resultado possível. Saiu vazio, 0. Probabilidade de sair o ômega. Era a união de todos os meus resultados do espaço amostral. Vai dar 1/6 mais 1/6 mais 1/6, dava 1. Eu consigo calcular qualquer probabilidade aqui simplesmente sabendo isso aqui. Ok? Só que agora não. Agora eu tenho que definir a minha probabilidade de x, tá, em cima da minha variável aleatória nova. Então, quais vão ser as probabilidades que eu vou colocar? Eu vou ter que definir aqui o meu P de x. Tá legal? Só que o meu P de x, eu vou escrever ele só com uma notação um pouquinho diferente. Eu vou escrever ele assim, ó. Probabilidade de x igual a menos 1. Probabilidade de x igual a 0. E probabilidade de x igual a 1. A gente já tinha feito, né? Qual é a probabilidade de x igual a 0? Né? O x era 0 quando o resultado aqui do meu experimento dava preto ou branco, né? Então era 1/6 mais 1/6. Então aqui era 1/3. Ah, desculpe, botei no lugar errado, né? Aqui era 1/3. Mas ok, qual é a probabilidade de x igual a 1? A probabilidade de x igual a 1 era quando o ômega começava com a letra A. De novo, eu tinha duas opções aqui. Era a probabilidade desse evento B acontecer, né? Então, isso aqui também é 1/6 mais 1/6. Então, aqui
também é 1/3. Consequentemente, esse daqui tem que ser 1/3, né? É o outro valor possível. Se x só assume 3 valores possíveis, o último também tem que ser 1/3, né? E de fato é, porque o x vale -1 quando o ômega começava com a letra V. E eu tinha 2 resultados para isso. Então, aqui é 1/3. Então, o que acontece? Vejam que a gente definiu dois espaços probabilísticos aqui. A gente definiu o ômega, A e P, que estava associado ao nosso experimento, e agora eu defini um ômega x, AX, P de x, que é um outro espaço probabilístico, só que pensando no mundo das variáveis aleatórias. Okay? É como se alguém contasse para você essa história esquecendo não, eliminando o passado, dissesse assim: imagina que eu tenho um experimento que resulta em 3 valores possíveis, -1, 0 e 1, cada um com probabilidade 1/3. A minha sigma álgebra é o conjunto de todos os valores possíveis que alguém poderia estar interessado em calcular nesse experimento, que é aquela combinação ali de eventos, aquela coleção de eventos, que são 8 eventos possíveis. E então esse é meu espaço probabilístico que eu vou fazer minhas contas. Você poderia fazer isso. Você sempre vai poder fazer isso. Tá legal? E é o que a gente faz na prática. Então, no fim das contas, a gente acaba, ao invés de trabalhar, né, no mundo de... Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho que teve uma pergunta aqui. Deixa eu entendê-la. Só um pouquinho, deixa eu ler ela. Se x igual a 1 fosse o dado K em amarelo, a probabilidade seria 1/6 mesmo, só tendo 3 elementos no novo. Não, vamos lá. Você não tem que pensar assim, tá? O novo ômega, tá? São os valores da sua variável aleatória x. E para cada um deles, você vai ter uma probabilidade associada. Então, assim, você colocou, se o dado cai só em amarelo, né? Você teria 1/6 como probabilidade para ele, mas ainda assim, o seu novo ômega teria 3 valores possíveis. Tá? Uma coisa não afeta a outra, só vai mudar as probabilidades. Você só teria definido ela diferente aqui, né? Você fala aqui, ao invés de ser simplesmente começar com A, se fosse ser amarelo, né? Aí a probabilidade de x igual a 1 seria 1/6. Mas aí eu precisaria pensar o que acontece quando o ômega é igual a azul, certo? Eu preciso saber o que acontece. Porque se o ômega der azul, o que acontece com a variável aleatória x de ômega? Eu preciso de um resultado possível. Tá legal? Para cada ômega, eu preciso de um x possível. E no caso que você está comentando, eu teria que saber o que acontece quando ômega é igual a azul. Eu teria que redefinir essa variável aleatória aqui. Da maneira como ela está, não ia funcionar, não. Tá? Deixa eu só escrever aqui. Então, no fim das contas, a gente tinha, né, esse espaço probabilístico aqui, e a gente, graças à variável aleatória x, a gente para de trabalhar com ele e começa a trabalhar no espaço que a gente chama induzido. Okay? E ele sempre que vocês escutarem a palavra induzido, vai ter uma variável aleatória no meio. Okay? Então, assim, o espaço probabilístico original está sempre fixo, mas o espaço probabilístico induzido depende da variável aleatória que você tem. Você pode ter vários espaços probabilísticos induzidos. Você pode ter aqui, em relação a uma variável aleatória 1, e você pode ter outro, certo? Que é um espaço induzido por uma variável aleatória 2. E aí, do mesmo jeito, você vai ter agora outro ômega, certo?
outra sigma álgebra e vai ter outra probabilidade. Certo? E você pode ter quantos você imaginar. Tudo vai depender da variável aleatória que você está definindo. Ok até aqui? Então, o que acontece? Essa coisa de escrever assim, ó, probabilidade de x de ômega igual a zero, nos obriga a fazer as contas tendo que estar sempre relembrando quem era o espaço probabilístico original. Né? Veja só, para a gente fazer essa conta aqui, ó, no comecinho da aula, essa conta aqui, ó, probabilidade de x de ômega maior do que 3, eu fui obrigado a pensar nos ômegas que faziam o x ser maior do que 3 e me dar conta de que isso era o vazio, certo? Mas eu tive que fazer esse passo aqui de olhar lá atrás no espaço probabilístico original. Quando a gente está no espaço probabilístico induzido, eu não preciso mais olhar lá para o espaço probabilístico original. Eu só olho para o espaço probabilístico induzido. Eu iria olhar para cá. Qual é a probabilidade de x maior do que 3? Certo? Eu não tenho essa possibilidade aqui nos meus resultados, certo? Isso aqui vai representar o ômega, o vazio da minha sigma álgebra induzida por x, e eu vou dizer que é zero da mesma forma, mas eu só vou olhar para essas probabilidades aqui, para essa sigma álgebra aqui, e para esse espaço amostral aqui. Eu não olho mais para o original. E aí a gente acaba omitindo esse ômega aqui. Então, ao invés da gente escrever x de ômega, é comum a gente escrever apenas x. Então, escreve desse jeito que eu coloquei aqui. Ó. Probabilidade de x igual a zero. Ao invés de escrever probabilidade de x de ômega igual a zero. Tá claro? Sempre que alguém apresentar para vocês uma probabilidade em que tiver esse ômegazinho, tem que olhar para o espaço amostral, para o espaço probabilístico anterior. Se não tiver o ômegazinho, é porque já tem um espaço probabilístico novo. Ok? Tudo bem até aqui? Tudo bem, pessoal? Então tá. Vamos deixar preparadinho aqui. Então vamos para o próximo slide. Explicite cada um dos elementos do espaço probabilístico induzido por x no exemplo 1. Acabamos de fazer isso, tá? E calcule probabilidade de x maior do que zero. Eu só vou calcular essa probabilidade de x maior do que zero aqui, tá? Então, como é que você vai fazer isso? O 2 aqui, a gente já tem o ômega x, a sigma álgebra de x e o p de x, a gente já tem ali em cima, e vou calcular probabilidade de x maior do que zero. Veja que eu já estou omitindo aqui o ômegazinho, porque não me interessa mais olhar para ômega. Morreu o ômega para mim, certo? Então, a probabilidade de x maior do que zero nada mais é do que a probabilidade de x igual a 1. Vocês concordam? Vamos lá, né? Voltar para cá. A probabilidade do x ser maior do que o zero só tem uma situação, x igual a 1, certo? Então, é esse aqui. E onde que eu vou descobrir essa probabilidade aqui? Ó? Isso aqui é a probabilidade de um dos elementos do meu espaço amostral. Ela está aqui em cima. Né? Um dos meus elementos do espaço amostral está aqui. Ó. Desculpe. É esse cara aqui. Então, se é esse cara aqui, basta eu me dar conta de que isso vale 1/3. E acabou. Não olho mais para o espaço probabilístico original. Ele morreu para mim. Certo? Agora vamos fazer de uma outra forma. Outra variável... Professor? Oi, diga. Professor, P de x maior que zero não é também P de x igual a zero e P de x igual a 1? Porque em probabilidade maior
ou maior ou igual, também não tem diferença escrever, não é isso? Não, eu não comentei essa parte ainda. Isso só vai Ah, ser tá. verdade no caso contínuo, tá? Ah, tá. Isso, ok. A gente está no caso de diferença. Mas daqui a pouquinho a gente chega nisso aí. Não hoje, mas a gente vai chegar nisso em algum momento. Acredito que sexta-feira a gente deve chegar nisso. Não, talvez sexta não, mas semana que vem a gente chega. Bom, vamos fazer o exemplo 3, tá? Uma nova variável aleatória vai ser criada e a gente vai começar a usar uma notação aqui que vai ser importante em toda a graduação para vocês. A notação de função indicadora, tá? Então, eu vou apresentar para vocês a seguinte variável aleatória. Seja x de ômega igual a indicadora de ômega nesse conjunto ômega igual a azul, tá? Eu vou explicar o que representa isso para vocês. Então, primeiramente, um parêntese aqui, certo? Sempre que alguém apresentar para vocês uma função chamada função indicadora, certo? Uma função indicadora de x, e aqui dentro colocar um conjunto, o que vai significar isso? É uma função que você me dá o x e dependendo, ela só vai assumir, dependendo do x, apenas dois valores. Ela sempre vai ser 1 ou 0, essa função indicadora. Só vale dois valores, 1 ou 0. Quando que ela vai ser 1? Quando x pertencer a A e vai ser 0 caso contrário. Isso é uma notação que vocês vão usar muito daqui para frente, tá? Escrever indicadora de x com esse conjunto A aqui embaixo é a mesma coisa que dizer que a indicadora vale 1 se o x pertence a A e 0 caso contrário. Então, um exemplo disso. Vamos colocar aqui. Se alguém escrevesse assim para vocês, indicadora de x e colocasse assim, 0 mais infinito. O que quer dizer isso aqui? Sempre que aparecer isso aqui, é como se você tivesse uma f de x, uma função, que assume dois valores possíveis. Ela é 1 quando x é maior ou igual a 0, e ela é 0 caso contrário. Entenderam? Por quê? Ela vale 1 quando x pertence ao conjunto que está aqui embaixo. O que é x pertencer a esse conjunto aqui? É x ser maior do que 0, ou 0. E quando que ela vale 0? Quando x não pertence a esse conjunto, ou seja, quando x é negativo. Entenderam? Já tinham visto essa anotação aqui em algum lugar? A gente vai usar muito ela. Não se preocupem, vocês vão estar ambientados. Até semana que vem vocês estão super ambientados com ela, tá? Então, o exemplo. Vamos ver agora o número. Exemplo 3. O exemplo 3, a gente está criando uma variável aleatória, tá? Então, por enquanto, ela ainda é aqui uma função de ômega, né? E ela vai ser dada por i de ômega. Qual é o conjunto que está lá? Ômega. Tem várias maneiras de escrever ela, tá? Eu vou escrever aqui até um pouquinho diferente, em vez de botar x de ômega igual a azul, eu vou escrever aqui simplesmente assim. Ok? Isso aqui é um conjunto que tem um elemento só. Só tem o elemento azul, tá? E essa é a minha função indicadora. O que significa isso na prática, então? É como se a minha variável aleatória assumisse dois valores. Sempre vai ser 1 e 0. Ok? Quando que ela vai assumir o valor 1? Quando o ômega for igual a azul. Quando que ela vai assumir o valor 0? Quando o ômega não for azul. Ok? Então vamos dar um... Vamos enxergar tudo junto aqui. Definir minha variável aleatória como sendo 1
para quando o ômega é azul e 0 caso contrário, é a mesma coisa que escrever isso aqui. Porque isso é uma função indicadora. Todo mundo está entendendo isso? Tá? É uma anotação bem útil que vocês vão usar daqui para frente. Então, vamos pensar, o que foi pedido para a gente fazer, né? Explicite o espaço probabilístico e calcule probabilidade de x igual a 1. Aliás, explicite o espaço probabilístico induzido por x. Porque o espaço probabilístico original, a gente já fez ele, certo? Já fez ele, inclusive, hoje. Então, vamos encontrar o espaço probabilístico induzido por essa variável aleatória aqui. Primeira coisa que a gente tem que pensar é quem é ômega x. Quais são os resultados possíveis dessa variável aleatória? O que ela pode dar? Não, ela não pode dar azul. Lembra, uma variável aleatória não pode ser azul, ela só pode ser um número real, certo? Então, essa variável aleatória, ela só assume dois valores possíveis, 0 e 1. Mais nada. Ok? Quem é a sigma álgebra? É vazio, é o 0, o 1 e o 0, 1, que é o espaço amostral. Só tem 4 valores aqui. Certo? Que alguém pode estar interessado em calcular probabilidades. E, por fim, quem são as probabilidades que eu tenho que definir? Eu tenho que definir quem é probabilidade de x igual a 0 e tenho que definir quem é probabilidade de x igual a 1. Ok? Uma mais a outra tem que somar 1. Ok? Quem é probabilidade de x igual a 1? Vamos pensar no 1 primeiro. Tá? Ela vale 1? Vamos lá, né? Quando que essa variável aleatória x vale 1? Quando o ômega é azul. Qual é a probabilidade disso acontecer? 1/6, certo? Consequentemente, quando é que a minha variável aleatória é 0? Quando o ômega não é azul. Então, são todos os outros 5 casos possíveis. E esses outros 5 casos vão me dar uma probabilidade de 5/6. Então, eu estou me dando conta aqui de que essas probabilidades são 5/6 e 1/6. Tá? Pronto, acabou. Esse é o espaço probabilístico induzido pela variável aleatória, essa aqui, x. Ok? Vejam que a gente tinha feito antes, né, no exemplo anterior, a gente tinha feito o espaço probabilístico induzido por uma outra variável aleatória, uma que tinha 3 valores possíveis. Agora a gente fez outro, e você pode fazer infinitos deles. Tá? Então, temos esse aqui. E aí agora pede para calcular o quê? Probabilidade de x igual a 1, já fizemos. Ok? Todo mundo entendeu o que foi feito aqui? Depois que você tem esse espaço probabilístico aqui, não me interessa mais pensar lá nos ômegas. Morreu o ômega para mim. É como se meu ômega fosse agora 0 e 1. A pessoa só te conta a história assim. Eu tenho um experimento que assume valores 0 ou 1. 0 com probabilidade 5/6 e 1 com probabilidade 1/6. Acabou. Só isso que me interessa daqui para frente. Tá? E muito cuidado para se dar conta de que tem uma pequena diferença em relação ao anterior, de que aqui os resultados possíveis da minha variável aleatória são todos números reais. Tá? Então, o espaço probabilístico induzido sempre vai me dar um ômega com números reais dentro. Tá? Não pode ter aqui laranja, amarelo, maçã, não pode ter nada aqui dentro, só pode ter números reais. Ok? Todo mundo entendeu? Como estamos? Tudo bem? Gustavo, Oi. eu fiquei com uma dúvida. Porque a função indicadora, ela
sempre vão ser possíveis dois resultados, 1 e 0, não é isso? Isso. No exemplo anterior, logo naquele primeiro que a gente viu hoje, eu tinha 3 resultados possíveis, que seria -1, 0 e 1. Uhum. Aí eu fiquei um pouco na dúvida. Eu poderia usar uma função indicadora também naquela situação? Eu fiquei um pouco confusa aí. Aqui você pode escrever como função indicadora, mas não de uma só. Teria que usar 2 funções indicadoras aqui. Mas a gente vai aprender a escrever isso de uma maneira esperta. Tá? Por enquanto, não. Por enquanto, com 3 valores, não. A função indicadora é sempre 2 valores. Tá bom? Tá certo. Uhum, obrigada. Mas depois a gente vai aprender umas técnicas para conseguir escrever qualquer tipo de função por partes, essas funções que têm 3 linhas, né? Em forma de função indicadora, como soma de funções indicadoras, tá? Mas por enquanto só guarda que função indicadora é sempre 1 e 0, tá bom? Tá bom, obrigada. Então vamos lá, aqui tem outra, tá? Aqui eu vou dar uma intuição para vocês de uma variável aleatória um pouquinho diferente das anteriores, tá? Vamos pensar nessa variável, são 3, aliás, aqui, 3 variáveis aleatórias que eu vou definir, x1, x2 e x3, tá? Só que agora o meu experimento original vai ser selecionar aleatoriamente um número no intervalo 0, 1, ok? Vamos pensar um pouquinho nesse espaço probabilístico original aqui, tá? Então, eu vou voltar para cá e vou escrever aqui embaixo. Vou colocar aqui. Esse daqui é o exemplo 4. Eu vou ter o meu experimento, né? Que é selecionar um número no intervalo 0, 1. Vamos pensar, quem é o meu ômega aqui? Quais os resultados possíveis desse meu experimento? Alguém se arrisca aí? Vou selecionar um número no intervalo 0, 1. Qual o meu ômega? Ninguém se arrisca? Exatamente. É simplesmente Intervalo 0,1. o intervalo 0, 1. Ok? Ali estão todos os meus resultados possíveis. Agora uma pergunta, né? Como que você ia fazer a sigma álgebra? Tá? A sigma álgebra aqui é um pouquinho complicada, tá? A gente não vai entrar em detalhes disso aqui, mas apenas pense que você vai colocar aqui dentro. Espera só um pouquinho que eu apertei 2 vezes errado aqui. Você vai colocar aqui dentro conjunto de todos os intervalos do tipo aberto, fechado. Tá? Aí você vai dizer, não entendi esse negócio, por que que isso seria uma sigma álgebra, tá? Mas aí começa a entrar num lado um pouco mais pesado da probabilidade, que é a parte que o Barry James fala bastante, que a gente não vai falar aqui, tá? Mas é como se fosse assim, eu tenho que enxergar todos os subconjuntos desse intervalo aqui. Mas quantos subconjuntos eu tenho aqui? Eu tenho infinitos, tá legal? Não dá mais para fazer daquela parte conjunto das partes, não dá mais, tá?
E também não adianta eu pensar em todos os intervalos possíveis. Você não consegue fazer isso. Não dá para definir probabilidade num caso de espaço amostral contínuo pensando em todos os intervalos possíveis. Mas, se você pensar num tipo de intervalo específico, que é esse tipo de intervalo AB, onde o A é aberto e o B é fechado, tá? Você consegue definir. Apenas guardem na cabeça que essa sigma álgebra tem todos os intervalos de interesse que alguém poderia ter, certo? Exceto um conjunto deles que a gente não está muito interessado, certo? Que são os conjuntos que não têm essa forma aqui, aberto e fechado. Ah, por que que é assim? Tem uma questão teórica para isso, tá? E se vocês escutarem a palavra borelianos, tá? Borelianos é o nome que se dá para esses intervalinhos que eu estou falando para vocês aqui, tá? Então, vou só botar para vocês saberem de curiosidade que esses caras aqui são os borelianos, tá? E uma coisa curiosa, a gente chama essa sigma álgebra aqui de sigma álgebra de Borel, tá? E vocês vão aprender depois em probabilidade 2, esse Borel vai voltar na vida de vocês mais para frente, mas não tem por que vocês entenderem mais do que essa intuição que eu estou dando para vocês aqui. A teoria disso aqui só se você quiser estudar no nível de mestrado, probabilidade, tá? Apenas guarde que é o conjunto de todos os intervalos desse tipo aberto e fechado que alguém poderia estar interessado. Ponto. Acabou, tá? Falta uma coisa ainda. Para eu definir um espaço probabilístico, eu tenho que definir probabilidades, certo? E não vai dar para eu calcular probabilidades aqui definindo para cada valor do espaço amostral uma probabilidade, porque eu tenho infinitos valores aqui dentro. Então eu tenho que pensar uma maneira esperta de fazer isso. Então eu tenho que definir aqui o meu P associado a esse espaço amostral, eu vou fazer do jeito que está aqui, ó. Olha como é que foi definido. Define-se que probabilidade de ômega estar no intervalo AB é B menos A. Então, vamos colocar aqui, probabilidade do ômega pertencer ao intervalo AB, ela vai ser igual a B menos A. Só tem uma restrição que não está dita ali, mas eu tenho que garantir que A e B pertencem ao intervalo 0, 1, tá? É o único detalhe que não estava escrito ali. Então, por exemplo, se alguém me perguntasse assim, qual é a probabilidade do ômega dar alguma coisa entre 0 e 0,6? Eu estou dizendo que essa probabilidade vai ser 0,6 menos 0, 0,6. Ok? É uma maneira de definir probabilidade em cima desse ômega aqui. Tá? Vocês vão ver que no caso contínuo isso vai acontecer muito. Tá? Entenderam esse espaço probabilístico aqui? Importante entender a ideia. Tá? O ômega vocês claramente conseguem enxergar. A sigma álgebra, no caso contínuo, vai ser sempre isso aqui que a gente vai pensar. Sempre. E tem que definir probabilidade de algum jeito. Alguém vai dar uma função para vocês. Estou dando essa daqui por enquanto, mas sempre alguém vai dar uma função para vocês para dizer qual é a probabilidade associada. Até aqui, tudo bem? Não entendi muito bem a probabilidade e a diferença. É exatamente isso. Tá? Então, alguém me perguntou, eu não lembro quem foi, mas tudo bem. Por exemplo, seria um delta? Poderia pensar nisso. Poderia pensar. Mas nem precisa pensar em delta. Tá? Mas, por exemplo, se alguém perguntasse para você assim, quanto vale a probabilidade do ômega ser maior, do ômega estar no intervalo 0,7, 0,8.
certo? Quanto vale essa probabilidade aqui? Eu estou definindo, tá? Então, estou assumindo que é simplesmente 0,8 menos 0,7. 0,1. Ok? É uma definição que eu estou fazendo. Então, não se preocupe muito de onde veio isso. Alguém disse para você que essa é a função, certo? E ela garante que qualquer valor, lembra o que é para ser uma função, para ter um espaço probabilístico, eu tenho que definir uma função P em cima de todos os elementos que estão na sigma álgebra, certo? Os elementos que estão na sigma álgebra são sempre intervalos desse tipo aqui, aberto, fechado. Então, qualquer intervalo do tipo aberto, fechado, dentro do 0, 1, eu vou colocar essas probabilidades aqui, B menos A. Sempre vai dar um número entre 0 e 1 isso aqui, certo? Ah, talvez o que estejam reclamando, né? E que seja algo que eu deveria ter colocado aqui, né? É dizer que o A é menor que B, tá? Senão não dá certo, tá? Tem que ser intervalo AB, mas o A menor que B. Tá legal? Bom, não se preocupem tanto com isso, apenas assumam que isso aqui é verdade, tá bom? Agora vamos olhar finalmente para as variáveis aleatórias. A primeira variável aleatória é uma variável aleatória indicadora, estão vendo? Ela vale 1 ou 0. Qualquer função que assume valor 1 ou 0 é uma função indicadora. Então eu vou escrever primeiro quem é esse x1 aqui e a gente vai definir o espaço probabilístico induzido dela, tá bom? Então vamos voltar aqui. Espera aí. Só um pouquinho. Então aqui vai ser, né? Vamos colocar uma linha aqui e vamos colocar a primeira, né, para x1. A gente tem x1 de ômega, é uma indicadora. É indicadora do quê? Se ômega pertence ao intervalo 0,05, ela vale 1. Então, eu vou escrever ela com a notação que eu estou ensinando vocês hoje. Ela vai ser uma função de ômega e o intervalo aqui é o intervalo 0,05. Ok? O que significa isso? Essa variável aleatória assume o valor 1 quando o ômega pertence a esse intervalo e 0 caso contrário. Ok? Vamos pensar agora no espaço probabilístico dessa variável aleatória aqui. Tá? Primeira coisa, quem é ômega de x1? Quem é ômega de x1? Me digam. Estão perdidos? Vamos lá. Essa variável aleatória só assume dois valores. Tá? Bruno está perdido, então vamos lá. Vamos lá, vamos voltar aqui. Lembra o que a gente fez aqui, ó? No exemplo 3? A gente tinha um espaço probabilístico original, criamos uma variável aleatória e depois fizemos o espaço probabilístico induzido por essa variável aleatória, certo? Agora, de novo, eu tenho um experimento original com um espaço probabilístico original. Ele é um espaço probabilístico um pouquinho diferente dos anteriores, porque ele é contínuo, é esquisito, mas não importa. E agora eu defini uma variável aleatória e tenho que pensar no espaço probabilístico da variável aleatória x1, certo? Então vamos pensar aqui. A variável aleatória x1, ela é uma variável aleatória? Sim, porque ela me retorna números reais, tá? Então, talvez uma coisa que esteja fazendo com que algumas pessoas não enxerguem, eu vou escrever de novo aqui. O que significa isso? Tá? Isso aqui
é uma notação para isso aqui, ó. É a notação, simplesmente uma notação para isso aqui, ó. Se ômega pertence ao intervalo 0, 0,5 e 0 caso contrário, certo? Se você odeia essa notação aqui, você pode nunca usar ela na vida e sempre escrever em 2 linhas assim, certo? Mas eu garanto para você, aprenda a fazer assim porque vai ajudar muito você, principalmente em inferência, tá? Mas é apenas uma notação, ok? Então, mas eu quero que vocês olhem para a notação e enxerguem que é uma função indicadora, só assume 2 valores. Então vamos lá. Quem é ômega de x1? O que é ômega de x1? Os resultados possíveis da variável aleatória x1. Quais são? 0 e 1. Simplesmente 0 e 1. Onde que eu vi isso? Eu vi isso aqui, ó. Ela só assume 2 valores possíveis. Ou ela vai ser 0, ou ela vai ser 1. Certo? Ou olhar aqui, mesma coisa. Tem uma função indicadora, ela vale 0 ou vale 1. Quem é a minha sigma álgebra de x1? São todos os subconjuntos de ômega. Ômega é finito, é enumerável. Então eu consigo fazer esse daqui. Então isso aqui vai ser simplesmente o vazio, o 0, o 1 e o ômega x, né, que é o espaço amostral. Só isso aqui. Falta só um detalhe, que é encontrar quem é a P de x. Eu preciso saber quem é a P de x. E a minha P de x vai ser a probabilidade de x1 igual a 0 e a probabilidade de x1 igual a 1. Certo? Vamos agora dar uma olhada aqui. Quando que o x1 vale 1? Quando que o x1 vale 1? Vamos olhar lá. O x1 vale 1 quando o ômega está nesse intervalo aqui, ó, de 0 a meio, certo? Qual é a probabilidade do ômega dar um número no intervalo 0 a 0,5? Tem que voltar lá no espaço probabilístico original, que está aqui, ó. No intervalo 0 até 0,5, tá? Quanto que vale essa probabilidade? 0,5 menos 0. Ela vale meio. Peguei daqui, certo? Com base nisso daqui, eu vou colocar aqui embaixo que vale 0,5. Tá travada a imagem aí para o pessoal? Tá enxergando? Tá travado? Tá tudo bem? Tá. Deve ter sido alguma coisa da conexão aí. Bom, e qual é a probabilidade de x1 igual a 0? Okay? Qual é a probabilidade de x1 igual a 0? Eu já sei que tem que ser o complementar daqui, tá? Aqui já faz um tempo. Tá travado mesmo para algumas pessoas? Poxa, que pena. Mas eu acho que deve ser a conexão. A minha conexão aqui tá ótima. Bom, vou torcer para voltar para vocês aí, tá? Bom, probabilidade de x1 igual a 0 tem que ser o complementar desse 0,5 aqui. Mas vamos olhar para cá, né? Quando é que o x1 é 0? x1 é 0 quando a variável aleatória não está nesse intervalo aqui. Então, qual é o intervalo que ela está? Desculpa, quando o ômega não está nesse intervalo aqui. Quando o ômega não está nesse intervalo de 0 a meio, é porque ele deu um resultado entre meio e 1, certo? Se ele deu um resultado entre meio e 1, qual é a probabilidade do ômega pertencer ao intervalo meio, 1? Essa probabilidade vai ser 1 menos meio, certo? Então essa probabilidade vai valer meio também. Eu já sabia disso,
porque aquelas probabilidades ali tem que somar 1, tá? Mas não custa a gente olhar. Deixar a minha câmera desligada. Tudo bem, eu posso fazer isso. Vamos colocar a minha câmera desligada, que acho que dá uma aliviada para vocês, será? Vocês estão enxergando a minha tela ainda? Sim? Não? A tela sumiu? Tem gente dizendo que não está enxergando, mas teoricamente a tela tem que estar aí, né? Tá, o quadro, ok. Vocês não precisam Tá olhar para o aparecendo a rosto. tela. Tá, O tudo bem. quadro tá aparecendo. Tudo bem. Então tá. É bom que aí eu posso levantar, posso fazer o que eu quiser aqui que vocês não vão ver, né? Então tá. Tô brincando. Só um pouquinho. O que o Eduardo falou? Alguém fez alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui. Quadro aparece, o quadro está aparecendo. Tá. Bom, alguém fez alguma pergunta aqui? Que eu acho que eu me perdi. Se alguém tem alguma pergunta, faça, tá? Melhorou então? Eu deveria sempre fazer isso, né? Para melhorar a vida de vocês aí, né? Foi mal. A gente vai vivendo e aprendendo, né? Não tem porque eu gravar minha cara falando o tempo inteiro. Bom, definimos o espaço probabilístico induzido pela variável aleatória x1, certo? É um espaço probabilístico que só tem 2 valores possíveis. Tá legal? Todo mundo entendeu essa primeira parte aqui? Isso tudo para x1, tá? Agora eu vou fazer para x2, tá legal? Então, vamos fazer um tracinho aqui. Quem é x2? Oi, Claudiano, diga. Pode falar. Claudiano? Não tem microfone? Vai escrever? Não, não consigo te ouvir. Você habilitou seu microfone? Habilita seu microfone e depois você desabilita quando acabar de falar. Estamos aí? Não? Não consegue? Então escreve. Está saindo? Você não consegue habilitar o microfone, mas teoricamente dá. Queria entender a sigma álgebra para este caso. Tá bom. É assim, ó, não fica tão preocupado com isso, porque é complicado da gente explicar ela sem entrar em conceitos que vão além do que vocês estão preparados nesse momento do curso. Aliás, na graduação inteira, tá? Mas é como se fosse assim, a sigma álgebra são todos os eventos possíveis que alguém poderia estar interessado, certo? É impossível definir uma probabilidade em todos os intervalos possíveis, ok? Mas o Borel provou que dá para construir uma sigma álgebra em cima de intervalos do tipo aberto-fechado, tá? Fazendo dessa forma, você consegue calcular a probabilidade de qualquer intervalo. É só você fazer um limite para cada intervalo. É um pouquinho pesado, tá? Mas é quase como se você pegasse o conjunto de todos os intervalos possíveis, tirasse um pedacinho deles que não vai influenciar a vida de ninguém no cálculo das probabilidades. É como se fosse isso, tá? E é um conjunto de tamanho infinito, tá bom? Não, mas não, eu explico isso para você depois, fora da aula, porque eu não vou cobrar esse tipo de coisa para vocês, tá bom? Então fica tranquilo, a gente pode discutir a ideia depois, mas eu não vou entrar muito em detalhes disso na aula. Se você quiser dar uma lida melhor, pega o livro do Barry James ou o livro do Magalhães, que ele dá uma noção um pouco melhor da sigma álgebra, dessa de Borel, tá bom? Respondido? Tá. Então vamos lá. Segunda variável, tá, tranquilo. Segunda variável
aleatória. X de ômega igual a ômega. Olha essa variável aleatória. X de ômega igual a ômega. O que significa isso? O ômega era um número no intervalo 0, 1. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: quem é ômega x? Quais os valores possíveis da variável aleatória x? x2. Né? Quais os valores possíveis dela? Quais são? Para quem está um pouquinho perdido, é como se fosse assim. Tá? Não é 0 a 1. Não é 0 e 1. Tá? É 0 a 1. É como se fosse assim. Eu tenho um experimento onde eu vou selecionar um número no intervalo 0, 1. E vou criar uma variável aleatória x2, que vai ser o quanto você vai ganhar em reais em função do número que eu sortear, certo? É uma variável aleatória. E eu crio essa função aqui. O que significa? Se eu sortear um número 0,5, você vai ganhar 50 centavos. Se eu sortear o número 0,53, você vai ganhar 53 centavos. É como se fosse isso, certo? O próprio valor. Então, essa variável aleatória x2, ela tem o espaço amostral dela simplesmente o intervalo 0, 1, que é o próprio ômega. Todo mundo percebeu? Que é igual? Aí, eu pergunto, quem é a sigma-álgebra de x? São todos os subconjuntos do tipo aberto-fechado desse intervalo aqui. É exatamente a mesma que a gente fez lá em cima. Então, é como se eu fizesse aqui, isso aqui. A sigma-álgebra é a mesma, certo? E, por fim, as probabilidades. Quem vai ser o meu P de x? É simplesmente o P. Ou seja, a mesma probabilidade que foi definida lá em cima, né? Que foi essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa maneira aqui, ela vai valer ali embaixo. Ela vai valer aqui. Então, eu só botei esse x aqui para dizer que as probabilidades envolvendo x vão ser as mesmas probabilidades que envolviam o ômega. Então, qual é a probabilidade do x estar no intervalo 0 a 0,6? É a probabilidade do ômega estar no intervalo 0 a 0,6. Entenderam? Esse tipo de variável aleatória aqui é uma variável aleatória contínua, certo? É uma variável aleatória contínua, porque ela assume um infinito, ela assume valores no intervalo. Eu vou definir isso melhor mais para frente, mas ela não assume só dois valores, não, são infinitos. Então, por enquanto, a lição que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é o mesmo experimento, que foi esse experimento aqui, ó, certo? Eu já criei duas variáveis aleatórias, bem diferentes uma da outra. Uma que só assumia dois valores, outra que já assume infinitos valores. Ok? E vou definir mais uma ainda. Mais uma desse tipo esquisitinho aqui, que pode parecer difícil definir, mas que vocês vão adorar. Júlio, isso aqui está associado. Essa segunda eu não entendi. Então vamos lá. O importante aqui é isso aqui, ó. Se o x de ômega é igual a ômega, certo? Quando você calcula, por exemplo, tá? Deixa eu botar aqui, vamos botar num cantinho aqui, tá? Vamos fazer assim aqui, ó. Qual é a probabilidade de x pertencer, sei lá, ao intervalo 0,3, 0,5, tá? Espera aí. O x vai pertencer ao intervalo 0,3, 0,5
quando o ômega pertencer ao intervalo 0,3, 0,5. Porque o x é o ômega. Eu defini, é x2, né? Desculpe. Certo? Essa probabilidade aqui, ela vai acabar sendo exatamente igual à probabilidade do ômega pertencer a esse intervalo. Tá? Aqui, Milene, pensa aqui. Se a minha variável aleatória é o próprio ômega, escrever x2 aqui é a mesma coisa que escrever ômega. Então, quando é que o x vai pertencer ao intervalo 0,3, 0,5? Quando o ômega pertencer ao intervalo 0,3, 0,5. Então, as mesmas probabilidades que valem aqui, que é b menos a, vai valer aqui, b menos a também. Porque eu tenho essa igualdade aqui, né? Eu tenho essa igualdade entre esses caras aqui, ó, né? Entre esse aqui e esse aqui. Por quê? Porque x2 de ômega é igual a ômega. Ok? Então tá bom. Deixa eu ver, vou colocar aqui no 100%. É que eu me enrolei aqui. Tá. Vamos definir agora x3. Quem é x3 de ômega? 2 ômega menos 1. Tudo isso aqui, tá? Só lembrando, tá, gente? Vamos voltar lá para o comecinho, primeiro slide da aula. O que é uma variável aleatória? É simplesmente uma função definida em ômega que me retorna um número real. Ok? Então, todas essas funções aqui estão valendo para mim. Essa é outra função que eu criei. 2 ômega menos 1. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quem é ômega de x3? Deixa eu só ver se a anotação está arrumadinha aqui em cima. Não, não está arrumadinha, né? Porque aqui é x2, x2 e aqui é x2. Deixa eu ver se na anterior lá está certo. x1, x1. Ah, primeiro eu fiz certo. Depois que eu esqueci a anotação. Então vamos no x2. Agora estou no x3. Quem é ômega x3? Quais os valores possíveis de x3? Vamos pensar, né? Quais os valores possíveis de ômega? 0, 1. O intervalo 0, 1. Certo? Qual é o menor valor que ômega pode assumir? 0. Quando o ômega é 0, quanto vai valer esse x3 aqui? Ele vai valer exatamente menos 1. E quando o ômega for igual a 1, o x3 vai valer 2 vezes 1 menos 1, que é 1. Entenderam? A gente acabou de criar uma variável aleatória que assume valores no intervalo menos 1 a 1. Ok? Todo mundo entendeu isso aqui? Tá? Agora vamos pensar. Quem é a sigma álgebra desse cara aqui? A sigma álgebra de x3, tá? Eu não vou aqui de novo entrar muito em detalhes, mas são subconjuntos, tá?
vou botar 3 pontinhos do tipo AB de ômega. Peraí. Tá? São todos os subconjuntos do tipo aberto, fechado, desse conjunto aqui. Menos 1. Tá? Nunca vamos entrar em detalhes mais do que isso que eu falei aqui. São os subconjuntos desse intervalo aqui, do tipo aberto, fechado. Só isso. Tá? E aí, por fim, como que eu calculo probabilidades? Tá? Eu preciso calcular probabilidades desse tipo aqui, né? Pertencente a B. Tá? Como que vai ficar isso daqui? Tá? Então a gente tem que pensar, como é que era antes? Tá? Antes eu tinha, se o x3 pertencia ao intervalo AB, antes eu tinha, se ômega pertencia ao intervalo AB, dava B menos A, certo? Então vamos pensar aqui, ó. Eu vou escrever embaixo aqui de uma outra forma, tá? Então como que responde isso? A gente lembra do seguinte, esse meu x3 é uma função de ômega, né? A gente geralmente omite, mas ele é uma função de ômega. Então vamos escrever assim, A, B. Ok? Aqui? Eu vou escrever agora de uma forma um pouquinho diferente, a mesma coisa que está escrito ali. Mas se o x3 pertence ao intervalo AB, é a mesma coisa que escrever que ele é maior do que A e menor ou igual a B. Concordam? Todo mundo concorda comigo aqui? Então tá. Aí vamos pensar. Quem é x3 em termos de ômega? Quem é o x3 em termos de ômega? Vamos olhar lá. X3 é 2 ômega menos 1. Todo mundo concorda? Então isso daqui é 2 ômega menos 1 menor que B. Ok até aqui? Eu vou agora isolar esse 2 ômega aqui. Certo? O ômega, na verdade, né? Como é que eu faço isso? Eu posso jogar esse menos 1 para o lado de cá, o menos 1 para o lado de cá, somando, né? Então vai ficar A mais 1, né? E o 2 eu vou passar dividindo. A mais 1 sobre 2 menor que ômega menor que B mais 1 sobre 2. Todo mundo concorda com isso aqui que eu fiz? Agora vamos pensar. Escrever desse jeito aqui, agora eu vou voltar para a notação lá do começo. É a mesma coisa que escrever ômega pertence ao intervalo A mais 1 sobre 2, né? E mais B mais 1 sobre 2. Certo? E por fim,
quanto valia essa probabilidade lá no ômega, lá na probabilidade original, quanto que valia? Lá dizia assim, se ômega pertence ao intervalo AB, então significava que você tinha B menos A, certo? Concordam? Então isso daqui é a mesma coisa que B mais 1 sobre 2 menos A mais 1 sobre 2. Certo? Quanto que dá isso aqui? Quanto que vai dar isso daqui? Vamos lá. Você vai ter B sobre 2 mais meio menos A sobre 2 mais meio. Menos meio, né? Isso aqui vai dar... Vamos botar aqui embaixo. Isso aqui vai dar B menos A sobre 2. Certo? Exatamente isso aqui. Só que só vai ser verdade isso, tá? Aí vamos voltar apenas um detalhezinho aqui, lá no começo, né? Quando eu coloquei aqui, ó, esse A e B aqui são intervalos dentro do meu espaço amostral. Quem é o meu espaço amostral? Meu espaço amostral de x3. Menos 1 a 1, estão vendo? Ele é de menos 1 a 1. Então, isso daqui só vai ser verdade, tá? Vamos só lembrar aqui, tá? Para menos 1 menor que o A e que o B e que 1. Vocês concordam comigo? Que só tem sentido eu calcular essas probabilidades aqui. Qual é a probabilidade do x3 pertencer a um intervalo que esteja dentro do meu intervalo menos 1, 1? Tá ok? É nisso aqui, ó. Então é só para dizer que essa restrição vai valer aqui no final também, tá? Vamos colocar aqui. Aqui vai ser para menos 1 menor que o A e que o B menor que 1. Certo? Então, um exemplo. Tá? Se alguém perguntasse para você qual é a probabilidade de x3 pertencer ao intervalo, vamos pensar algum intervalo aqui, menos 0,5 até 0,9. Quanto vale essa probabilidade aqui? Quanto vai valer essa probabilidade do x3 pertencer a esse intervalo aqui? Primeira coisa que você tem que fazer é olhar, esse intervalo aqui, ele está dentro, né, do meu espaço amostral? Tá, porque é um número que está entre menos 1 e 1, certo? Esse intervalo está contido aqui dentro. Então, como que eu faria essa conta? Simplesmente B menos A sobre 2. Eu vou pegar esse cara aqui, menos esse cara aqui, e dividir por 2. Todo mundo entendeu? Então, isso daqui vai ser simplesmente 0,9 menos 0,5 sobre 2. Ok? Quanto que é 0,9 menos 0,5, né? Deixa eu só botar aqui. Isso aqui em cima vai ficar 1,4 e aqui embaixo vai ficar sobre 2, que vai dar 0,7, é isso?
Vamos ver aqui se faz sentido. É isso mesmo, né? É isso aqui. Ok? Todo mundo entendeu o que foi feito? Aí vocês vão dizer assim, poxa, professor, agora complicou esse negócio. Quando é contínuo assim. De novo, a gente não vai ficar aqui apanhando, tá? Para sair do espaço probabilístico original toda hora para o espaço probabilístico induzido. É só para eu mostrar para vocês da onde as coisas vêm, tá? Porque no fundo é como se fosse assim, eu só provo que a variável x é aleatória porque ela tem uma relação com algo que é aleatório lá no passado, certo? Que é o espaço probabilístico. Por exemplo, tudo que você estudou em cálculo, tá? Em matemática, em tópicos de matemática, tudo que você estudava lá, né? Você estudava lá coisas do tipo assim, né? F de x é igual a x ao quadrado, certo? E aí você até poderia colocar lá, x maior do que zero. Tá? Imagina essa função aqui, essa parábola, né? Lá em matemática, isso aqui é uma função. Isso é uma variável. Para a gente, isso pode ser uma variável aleatória. Por que isso aqui pode ser uma variável aleatória? É só eu enxergar ela como sendo função de algo que era aleatório originalmente. Okay? Esse atributo dela virar aleatória é porque ela tem essa associação com o experimento lá no passado. Tá? Mas a cara da função é uma variável, como qualquer outra que você viu lá em cálculo. Tá? Então, a mesma coisa aqui. A gente criou uma função, né? Cadê essa função aqui, x3? Está aqui, ó. Isso aqui é como se fosse f de x igual a 2x menos 1. Simplesmente isso. A diferença é que eu consigo enxergar probabilidades associadas a esse x aqui, que não existe lá na matemática, só existe na probabilidade. Vocês entenderam esse exemplo aqui? Esse exemplo 4, para que ele serviu? Para mostrar para vocês que um mesmo experimento pode criar várias variáveis aleatórias diferentes. A gente criou primeiro uma variável aleatória que só assume dois valores, depois a gente criou uma variável aleatória que assume valores no intervalo 0, 1, e depois a gente criou uma variável aleatória que assume valores no intervalo menos 1 a 1, certo? Sem nenhum problema, eu posso criar variáveis aleatórias associadas a um experimento. Pergunta, vocês estão muito calados, ou vocês estão dormindo, ou vocês não estão entendendo, ou estão entendendo tudo. Eu espero que seja essa última opção aí. Como estamos, gente? Sei que essa parte foi... Entendendo tudo, professor. Entendendo tudo? Então tá, vamos fazer uma prova agora. Vamos lá. Valendo, primeira vai. Vamos. Aí você me ferra, professor. Bora, né? Então tá. Vamos avançar. Só me recorde porque no último foi de menos 1 a 1. Me recorde porque no último foi de menos 1 a 1. Por causa disso aqui, ó. O ômega era sortear um número no intervalo 0, 1. Então, para cada ômega que eu sorteava, o x de ômega era a função desse 0, 1 aqui. Tá? É quase como se fosse assim, ó, eu vou te dar dinheiro, tá? Eu vou sortear um número no intervalo 0, 1. Para cada número que eu sortear, eu vou multiplicar por 2 e subtrair 1 é o que você vai ganhar em dinheiro. Certo? Então, se eu sortear o valor 0, o x de ômega vai dar menos 1. Então, se eu sortear o 0, você me dá R$1. Se eu sortear 0,5, o que vai acontecer se eu sortear 0,5? Quando eu sortear 0,5, você vai ter como x de ômega 1 menos 1, 0. Então, você não ganha nada. E se eu sortear um número maior do que 0,5, por exemplo, 1, se acontecesse de eu sortear o valor 1, exatamente o valor 1, você ia fazer a conta aqui, 2 vezes 1, menos 1, 1. Você ia cair nesse ponto aqui. Aí você ganha R$1. É como se fosse isso. Criei uma função
do seu ganho em cima de um experimento que está definido no intervalo 0,1. Tá? Poderia criar de várias outras maneiras. Tá? Bom, vamos para o segundo aqui. Essa eu já tinha perguntado para vocês, né, na aula passada. Aqui tem uma de... Deixa eu... Tentem fazer essa daqui. Enquanto a gente está aqui, peguem um papel, tá? E tentem fazer esse exemplo aqui, tá? Onde você lança 3 moedas honestas ao mesmo tempo e observa as faces resultantes, tá? E você vai jogar o seguinte jogo. Você vai ganhar R$ 1 para cada cara observada e vai perder R$ 1 para cada coroa observada. Tá? Aí você imagina que você vai jogar esse jogo e vai ter a primeira rodada. Jogou os 3 dados. Não, joga a moeda, desculpa. Joga as 3 moedas ao mesmo tempo. Eu quero que vocês explicitem para mim o espaço probabilístico e o espaço probabilístico induzido por x nesse exercício 1 aqui. Tá? Então, vou dar aqui um tempinho para vocês. Não, vou deixar projetado aqui, né? Quem quiser fazer perguntas, por favor, faça perguntas. Tá legal? Vou dar aqui uns minutinhos para vocês pensarem. Vocês estão me ouvindo, né? Estão tão calados, tão esquisito. A gente fala, eu tô aqui no quarto falando, tem horas que eu penso que eu tô sozinho aqui. Esqueço que tem um monte de gente aí. Vocês têm liberdade para falar, tá? Por favor. Professor, Oi. uma dúvida. Aí se lança as moedas ao mesmo tempo, não é isso? Isso. Então eu posso dizer que um ômegazinho, na verdade, já são as três possibilidades. É isso que eu Entendeu? acabei. É isso. Pensa aí, é isso aí, mas vai pensando aí. Tá? Ah, tá. Então eu estou no caminho. Paulo, você tocou num ponto importante. Você falou, se a gente para digitar, perde o fio da meada. Por isso o microfone é super útil, entendeu? Você pode ligar o microfone simplesmente e falar, né? Não se sinta acanhado quanto a isso. Se você não tem microfone, ok, entendo. Mas se você tem, me interrompa, tá legal? Tá? Quando for fazer aqui a sigma álgebra, tá? Se for grande, não precisa escrever toda, tá? Só pensa na ideia de como que ela seria. Escreve os 3 primeiros elementos e para. Tá legal? Só para ver se vocês pegaram a ideia. Tá bom? Agora, espaço amostral não. Espaço amostral eu quero que vocês escrevam direitinho. Tá? Tanto no espaço probabilístico quanto no espaço probabilístico induzido por x. Tá? Deixa eu ver. É isso aí, Eduardo.
Sim, é isso. É exatamente isso. Agora você tem que definir as probabilidades associadas a cada um desses resultados aí, tá? Estão conseguindo fazer, estão empacados, aproveitando para ler notícia enquanto está esperando passar o tempo. Como é que vocês estão? Lembrem que vocês podem falar, tá, gente? Para não precisar parar, escrever, tá? Fazendo, ok. Por que não teria 2 e menos 2? É, porque é impossível, né? Porque como você tem 3 moedas, né, e vai somar, não tem como a soma dar 2, porque sempre vai ter, se você tiver 2 caras, vai ter uma coroa. Se tiver 2 coroas, vai ter uma cara. Então não vai acontecer, né? Deixa eu ver. Isso, Eduardo. Isso, é exatamente isso. Só faltou você colocar o P de 3, né? Para me falar. Você falou do P de menos 1, P de 1, P de menos 3 e faltou o P de 3. Mas eu acho que você fez. Colocou? Eu que não vi? Ah, colocou. Tá certo. É porque ficou lá atrás, né? Tá bom. É isso mesmo. Você conseguiu. Conseguiu, é isso aí. Dá mais um minuto para vocês pensarem e aí eu faço. Tá, tá bom, vou dar só mais um minutinho, tá? Até 9h40. Quando der 9h40 eu começo. Não, era simplesmente. Não, é que assim, a formalidade é me falar quem é o espaço probabilístico. Então você tem que me dizer quem é ômega, sigma álgebra e P, e depois quem é ômega x, a sigma álgebra x e o P de x. Tá? Tem que saber essas 6 coisas, né? Sendo que a sigma álgebra, eu disse para vocês, pode dar uma. Não preciso explicitar ela toda, tá? Tá. Bom, gente, eu vou fazer, tá?
Vamos lá. Deixa eu dar um risquinho aqui. Vamos fazer o... Tá, ok, João. Vamos tentar arrumar essas dúvidas aí. Então, esse daqui agora é o exercício 1, tá? Então, vamos lá. Quem é ômega nesse exercício? Aliás, eu tenho até uma ideia... Não, tá bom, eu vou escrever esse aqui assim, depois a gente faz o outro. Quem é ômega? O que é um resultado possível nesse experimento? Exatamente, né? Parece até que a gente está rindo, mas não, né? O kkk aqui é outra coisa, né? Mas vamos lá. Se você definir C como sendo cara e o K como sendo coroa, tá? Eu vou chamar isso aqui de resultado cara na primeira moeda, cara na segunda e cara na terceira, ok? Então, vai ficar cara, 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 né? Depois cara, cara, coroa. Depois cara, coroa, cara. Vamos botar embaixo, que eu não preciso ficar escrevendo ali. Cara, coroa, cara. Depois coroa, cara, cara. Depois cara, coroa, coroa. Coroa, cara, coroa. Coroa, coroa, cara. E tudo coroa. Certo? São 8 resultados possíveis que eu tenho. Tá legal? Agora vamos pensar. Quem seria ômega de x? Tá? Quem é ômega de x nesse caso? A gente viu que a nossa variável aleatória era ganhe R$ 1 para cada cara e perca R$ 1 para cada coroa. Então vamos pensar, né? Quando eu tenho 3 caras, eu vou ganhar R$ 3, né? Quando eu tenho 3 coroas, eu vou perder R$ 3. Então o pior cenário é perder R$ 3. Se eu tiver 2 coroas, eu vou ter R$ 2 perdidos com R$ 1 ganho. Eu vou ter -1. Se eu tiver 2 caras, eu vou ter R$ 2 ganhos com R$ 1 perdido. Então, eu vou ter 1 como resultado. E se eu tiver 3 caras, eu vou ter R$ 3. Esses são os únicos valores possíveis da minha variável associada ao meu ganho após a primeira rodada. Ok? Todo mundo entendeu? Então, o ômega é para construir o espaço probabilístico original. E o ômega x é para construir o espaço probabilístico associado à variável aleatória x. Tá legal? Então, vamos lá. A sigma álgebra, eu não vou dar detalhes aqui, mas é basicamente os subconjuntos, tá? Então, a sigma álgebra original, tá? Eu vou chamar aqui, eu vou colocar uma notação assim, ó, é o conjunto das partes de ômega, tá? O que é o conjunto das partes de ômega? Todos os subconjuntos de ômega. Quantos elementos tem aqui dentro dessa sigma álgebra original aqui? É você pegar esse espaço amostral aqui e pensar quantos subconjuntos eu posso criar. Não, na original. Então, esse subconjunto aqui, eu tenho 8 elementos no espaço amostral. Então, o número de elementos que eu tenho como subconjuntos é 2 elevado a 8. Certo? Então, o que vai ter aqui dentro? Vai ter o vazio, vai ter o CCC ou CCK, vai ter todas as combinações possíveis que a gente imaginar aqui. Tem 2 elevado a 8. Não tem como enumerar isso, vai ficar muito grande. Tá? E quem vai ser a nossa sigma álgebra associada ao nosso espaço amostral, tá?
também é o conjunto das partes. Mas só para a gente enxergar um pouquinho aqui, tá? Eu vou colocar o vazio, o 1, o menos 1, tá? O menos 1 e o 1, assim por diante, até o ômega x. E vamos só lembrar que isso é a mesma coisa que fazer o conjunto das partes de ômega x. Tá? Então eu não tinha usado essa notação aqui ainda, mas conjunto das partes, quando eu tenho um conjunto finito, são todos os subconjuntos possíveis. É ele que a gente usa como sigma álgebra. Todo mundo entendeu isso que eu falei? Entenderam? Entendi. Tá, e obrigado. Finalmente alguém falou. Vamos lá. Bom, agora vem o mais interessante do exercício, que é calcular as probabilidades, né? Então a gente tem que pensar aqui. Quem é a probabilidade original? Quem é P de ômega I? Ou seja, para aqueles 8 resultados possíveis do meu espaço amostral original, qual era a probabilidade de cada um deles? Então, uma pergunta aqui, né? Eu sei que eu ainda não defini isso direito, tá? Mas a gente pode agora chegar a essa conclusão. Quanto vale a probabilidade desse elemento aqui, ó? Qual é a probabilidade de sair cara a cara e cara numa moeda honesta? 1/8. Um Da onde oitavo vem isso? Oi, alguém fez uma pergunta aí? do ômega. O ômega. Do ômega original, Do ômega não original. induzido. Tá, eu não entendi. Você fez uma pergunta? Eu não entendi. Tá, vamos lá. Aqui está gerando uma certa dúvida do pessoal. Vamos pensar o seguinte, tá? Tem várias maneiras de enxergar. Se você enxergar isso aqui como sendo 1/8 porque tem 8 elementos, não foi por isso que eu concluí dessa forma, tá? Eu concluí dessa forma usando esse raciocínio que eu vou fazer agora aqui, tá? Então vamos lá. Vou colocar que isso aqui é 1/8, certo? Para todo i. E a questão é por quê? Tá? Por quê? Porque a probabilidade de sair, por exemplo, C, C e C, vou perguntar para vocês. Eu posso enxergar isso aqui como sendo três eventos separados, do tipo assim, vamos imaginar que eu pego essa minha moeda e ao invés de eu ter 3 moedas, eu só tenho uma na verdade. Tá? Eu só tenho uma moeda. Eu vou fazer esse experimento pegando essa moeda e jogando ela 3 vezes. Tá legal? Eu poderia pensar assim. Ou então, sem nenhum problema, eu pego as 3 moedas que eu tenho, mas eu jogo uma de cada vez. Tá legal? Eu poderia querer saber o seguinte: a probabilidade de sair cara, cara e cara é a interseção. É como se isso aqui, tá? É como se isso aqui fosse a probabilidade de um C numa delas, interseção com outro C, interseção com outro C. Ok? E aí a pergunta que eu faço para vocês é: vocês têm algum motivo para acreditar que esses eventos aqui têm alguma relação um com o outro? Ou vocês acham que eles são independentes? No sentido de, será que um influencia o outro? O fato de uma das moedas dar cara, será que vai afetar a outra moeda dar cara? Não vai. Não vai acontecer isso. Não. Então a gente vai assumir que eles são independentes. Então, quanto que fica a probabilidade da interseção? Se eu tenho essa interseção aqui e esse evento e esse evento são independentes, vai ficar meio vezes meio vezes meio. Então, isso daqui é simplesmente meio vezes meio vezes meio. Ok? Esse é o raciocínio que está por trás. E isso eu posso pensar para qualquer uma dessas combinações que está aqui. Então, para essa daqui, né? É a probabilidade da cara numa, da coroa na outra e coroa na outra. Meio vezes meio vezes meio.
todos eles têm o mesmo raciocínio, por isso aqui é bem intuitivo a gente assumir que para qualquer um dos 8 resultados possíveis que eu tenho lá, é 1/8. Mas não é porque é para pegar 1 e dividir pelo número de elementos do espaço amostral. É só porque eu estou fazendo essa conta aqui, ó, assumindo independência. Tá? Então, a gente está assumindo aqui, na verdade, a independência. Todo mundo entendeu isso? Eu já vi aqui que eu estava escrevendo com a letra em tamanho diferente. Estava indo bem demais, né? Agora eu variei a letra aqui. Entendi. E aí agora complicou a minha vida. Mas tudo bem. Vamos continuar. Então, o P de ômega é aquilo ali. Só que esse daqui é o que está me dando as probabilidades no espaço probabilístico original. Eu preciso agora calcular as probabilidades no espaço probabilístico induzido. Eu preciso calcular probabilidade de x igual a -1. Não, desculpa, -3, né? Vamos pensar em todos os valores possíveis. O -3, eu preciso calcular do -1, a do 1 e a do 3. Sim, posso pensar que são equiprováveis, exatamente. Poderia pensar desse jeito. Mas para eu saber que são equiprováveis, eu tenho que fazer esse raciocínio aqui primeiro, da independência. Tá legal? Ninguém vai me dizer que eles são equiprováveis. Você tem que assumir que eles são independentes para poder assumir que são equiprováveis. Tá? Aí sim faz sentido dividir 1 sobre o número de elementos do espaço amostral. Eu estou respondendo a uma pergunta que foi feita aqui, tá? Só para não confundir o restante do pessoal. Vamos lá. Qual é a probabilidade de x dar exatamente -3? Quando é que o x dá -3? Só tem uma situação, né? O x dá -3 quando acontece coroa, coroa e coroa. Então, isso aqui é 1/8. Exatamente. Tá? Quando é que o x, qual é a probabilidade do x dar -1? Para o x dar -1, o que tem que ter acontecido? Para o x dar -1. Só tem duas caras, não, né? Se tiver duas caras, você tem ganho positivo. Tem que ter dado 2 coroas e uma cara. Ok? Para dar 2 coroas e uma cara, você tem 3 possibilidades. Você vai ter coroa, coroa, cara, ou, certo? Vamos pensar, qual é o outro que eu tenho aqui? Coroa, cara, coroa, ou cara, coroa, coroa. São as 3 situações que eu tenho. Agora vamos pensar. Esse evento e esse evento, eles são disjuntos? É possível eu ter 2 caras e uma coroa e ao mesmo tempo ter... desculpe, é possível acontecer cara, cara, coroa e ao mesmo tempo acontecer coroa, cara, coroa? Não, não pode acontecer. Certo? É impossível. Então, essa união aqui é uma união disjunta. Para que interessa saber que é uma união disjunta? Lembra lá do P de A união B? P de A união B é P de A mais P de B menos P de A inter B. Certo? Quando eu tenho eventos disjuntos, fica simplesmente a soma das probabilidades. Isso é um dos axiomas da probabilidade. Então, se eu tenho 3 eventos disjuntos, a probabilidade da união dos 3 é a soma das probabilidades. Certo? Então, isso daqui vai dar 1/8 mais 1/8. Peraí que falhou aqui. Peraí. 1/8 mais 1/8. E isso é 3/8. Todo mundo entendeu? Faltam 2 ainda, né? Probabilidade de x Completamente.
igual a 1, certo? É a probabilidade de eu ter... Quando é que eu vou ter ganho positivo nesse jogo? Ganho 1, né? Quando acontecer duas caras. Então pode ser cara, cara, coroa, ou coroa, cara, cara, ou o último aqui, que é cara, coroa, cara. Certo? E de novo, são eventos disjuntos, eu tenho 3 possibilidades, todos eles com probabilidade 1/3. Então isso aqui de novo vai ficar 1/8 mais 1/8 mais 1/8. Então isso daqui também vai dar 3/8. Certo? E por fim, a última probabilidade que falta calcular é probabilidade de x igual a 3. Quando é que eu vou ter ganho de R$3? Quando acontecer esse caso aqui. Não tem outra opção. Então isso aqui vai dar 1/8. Então vamos enxergar o que a gente fez aqui. A gente acabou de definir a probabilidade, nossa P de x, a nossa Px, que é a probabilidade no espaço probabilístico induzido. Podem ver, deu 1/8 para x igual a -3, 3/8 para x igual a -1 e x igual a 1, e 1/8 para x igual a 3. A soma dessas probabilidades aqui dá 1. Vocês podem ver, certo? E depois que a gente construir isso aqui, eu não preciso mais olhar lá para o experimento original de jogar a moeda 3 vezes. Eu posso simplesmente trabalhar com isso aqui, uma variável aleatória que assume os valores -1, -3, -1, 1 e 3, com probabilidades 1/8, 3/8, 3/8 e 1/8. E faço as contas a partir daqui. Ok? Dúvidas? Por enquanto, nenhuma. Então tá ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu vou deixar para definir isso aqui na sexta-feira. Vamos tirar dúvidas agora. Tá? Então, eu vou colocar a minha cara de novo aqui, para vocês olharem para mim, tá? Vou parar de compartilhar a tela por enquanto e perguntar. Nós temos ainda 2 minutos para não avançar no tempo aqui da aula. Alguém quer tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa? Se quiser falando, acelera. Professor, eu não tenho dúvida. Eu tenho uma pergunta. Oi. Tu já marcou alguma data de avaliação? Não, ainda não. Tá bom? Você vai ser Tá avisado bom, com antecedência, fica tranquilo. tá bom, obrigado. Tá? E não vai ter problema de bater com Professor, outras matérias. Oi, diga. Diga. o senhor colocou uma lista lá, aquela lista só para a gente fazer, né? Isso. Não é para entregar nem nada. Não, não é para entregar. Paulo. Uma Bem, diga. Pode falar, Júlia. sobre isso que o senhor estava falando, sobre o espaço induzido, isso me lembra um pouco de função de densidade de probabilidade. É parecido, A gente vai falar disso. mas a função de densidade de probabilidade é por caso contínuo? Isso. A gente vai falar disso. Tá? Fica tranquilo. Não, era só a minha dúvida, porque eu nunca tinha estudado relacionado a falar sobre a função induzida. E foi a primeira vez que eu ouvi falar induzido. Aí eu me remeteu à função densidade de probabilidade. Sim. Vai ter a ver com isso. Tá bom? Paulo, se você quer fazer uma graduação sem matemática, não são tantas opções assim, tá? Mas vale a pena, aguente. Se você consegue acompanhar, aguente. Não desista por causa disso, tá? E uma coisa importante de vocês saberem, o conceito de variável aleatória é uma das coisas mais difíceis de probabilidade. É esse conceito. Depois vai ficar muito assim, fazer conta. Você vai ficar fazendo contas e vai até esquecer por que é variável aleatória e por que não é, tá? Então, não fica tão preocupado com isso, tá?
tá? O que vai interessar mais é a segunda parte da matéria para fins assim profissionais, quando você for um estatístico. Tá legal? Mais alguma pergunta? Não? Professor, Oi, professor, tá ouvindo? tô ouvindo. Aquela parte de I, que ele tem que ser, se for isso, vale 1, se não for, vale 0. Sim. Tá conseguindo me ouvir? Deu meio sendo travado aqui. Não, pode falar. Aquilo tem a ver com teste de hipótese também? Não, não, ali não. Não tem nada a ver com teste de hipótese, não. Tá? Oi, Mas... desculpa. Oi, você escutou? Não Falei consegui que escutar, não. Pode repetir? não tem nenhuma relação com teste de hipótese. Tá? Ok? Ah, beleza, beleza. Tá? Eu vou parar de gravar aqui a aula. A gente encerra por aqui. E eu ainda vou ficar mais uns minutinhos caso alguém queira tirar alguma dúvida específica. Tá bom? Então, eu vou parar.